Hoje é sexta-feira, dia 1º de março do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 47. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Uma parábola tem por finalidade fazer um determinado público, discípulos, multidão, opositores de Jesus, compreender uma realidade e uma verdade que são difíceis de serem aceitas ou compreendidas. Uma parábola não é o retrato fiel da realidade, nem se deve buscar nela uma lógica rigorosa, coisa que ela não tem. A parábola visa transmitir uma mensagem, cujo conteúdo, no caso do Evangelho, é o mistério de Deus e adequar o comportamento da pessoa de fé ao desígnio salvífico de Deus. Nosso texto do Evangelho de hoje é a parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus interpreta o seu destino, isto é, a sua paixão e morte, na corrente da história de Israel. Ainda que a palavra não seja utilizada em nossa parábola, a causa da morte do filho do dono da vinha foi a ambição dos agricultores. Eles dizem: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. No Antigo Testamento, a vinha é símbolo do povo de Deus, povo que Deus criou e escolheu, povo que Ele cuida com amor, conforme nós podemos ver na parábola do capítulo 5
do livro do profeta Isaías. Entre os membros do povo de Deus, há aqueles que Deus escolheu para, em nome do Senhor, cuidarem e protegerem o povo que a Deus pertence. A parábola dos vinhateiros homicidas denuncia, em primeiro lugar, aqueles que, ao invés de cuidarem do povo que pertence a Deus, se apossaram da vinha do Senhor e dos seus frutos. Em razão disso, rejeitaram, trataram com violência e mataram os que foram enviados por Deus para alertá-los e instruí-los. Trata-se de uma menção trágica, não é? Ou de uma menção ao fim trágico de muitos profetas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, e esta é a intenção mais importante dessa parábola, ele faz o leitor compreender que a morte de Jesus foi premeditada e é fruto do egoísmo, da ganância, da ambição e da maldade deliberada dos que condenaram injustamente Jesus à morte. Não obstante, o versículo 41, que prevê a destruição dos malvados, a parábola não possui um juízo condenatório. Ela é, isto sim, um forte apelo a reconhecer em Jesus o dom de Deus e viver a vida em conformidade com este dom. E neste dom, produzir bons frutos para a salvação do mundo e o bem das pessoas. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos conceda a graça de reconhecer em Jesus o dom de Deus por excelência.